Como eu falei com vocês, nós estamos falando sobre visão, e eu queria continuar essa temática, trabalhar hoje um texto do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 8, Marcos 8, do versículo 22 ao 26. Esse texto é bem curtinho, mas é muito especial, muito interessante. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus o tomou, o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse: Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Mas não entres na aldeia. Amém? A gente começou falando de abertura no culto de hoje, sobre essa questão do medo, né? Tem uma frase de Voltaire, que está aqui do lado, pertinho, né? Ferney Voltaire. Voltaire dizia assim: a esperança é o alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. A esperança é o alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Ou seja, não é uma questão nova que a nossa geração está vivenciando ansiedades, angústias e medos. Mas isso já é antigo, desde Voltaire ou desde os tempos bíblicos, né? A gente já percebe que há essa dificuldade minha e sua de vivenciarmos as coisas. E esse texto que nós lemos de Marcos, nós só temos esse texto. É um texto único. Só temos ele nos evangelhos, que Jesus é obrigado a fazer 2 vezes a mesma coisa. Se você percebe, ele cospe nos olhos, impõe as mãos, ora, mas a pessoa não enxerga nitidamente. E o que nos ensina isso? Que nenhum de nós somos iguais. Você é único. Nós somos um artigo de luxo. Você é único. A gente às vezes se olha no espelho e fala assim: mas eu, né? Coisa horrorosa, essa ruga, isso aqui, esse cabelo, eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? Você é um ser único. A metodologia que é utilizada para um não serve para o outro. Esse texto vem mostrar para mim e para você que nem sempre nós vamos ter os mesmos resultados. Brasileiro é terrível para gostar de agir como médico, né? Dar remédio, né? Olha, eu tive um problema, tomei esse remédio, toma esse remedinho aqui também, né? Mas esse remédio fez bem para você. Não quer dizer que vai fazer bem para o outro. E eu acho interessante, incrível esse texto, porque justamente porque ele é o único texto que nós temos um momento em que Jesus tem que fazer 2 vezes a mesma coisa, mostra a autenticidade desse texto. Mostra que foi uma realidade, aconteceu assim. Não é uma historinha inventada, é uma história da carochinha, né? Não é uma fantasia, é uma realidade. Ele vem mostrar para mim e para você, ao meu ver,
As atitudes de Jesus são muito coerentes. O procedimento que Jesus tem nesse momento com essa pessoa, que nós não sabemos o nome, mas ela tem uma vida, ela tem uma história, ela tem um contexto, ela tem suas dores, suas angústias, seus problemas, e Jesus atua trabalhando com essa pessoa. A primeira coisa que eu vejo aqui é quase a atitude de um médico. Ele tem uma atitude de fazer o isolamento da pessoa. Você vê que ele retira a pessoa da aldeia para começar a trabalhar com ela. Ele não trata ela ali no meio da praça pública, todo mundo olhando. Diz o texto que ele retira essa pessoa. Há um isolamento, a gente viu isso muito na pandemia, né? Retirar a pessoa do contexto para tratá-la, para abençoá-la, para ela ser realmente curada. Além dessa questão de retirar ela, eu acho que é além da questão sanitária, eu acho que é uma preservação. Preservar a pessoa. Guardar a individualidade da pessoa, proteger a pessoa, estar, de alguma forma, cuidando dessa pessoa como um paciente, com carinho, com cuidado, com atenção. A segunda coisa que eu vejo aqui é a metodologia. Estranha, né? Cuspiu nos olhos. Que negócio estranho, né? Mas não é uma metodologia que ele utilizou pela primeira vez. Ele já tinha feito isso antes. Você vê em Marcos, capítulo 7, no capítulo anterior, Marcos 7:33, Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou a sua língua. Mais nojento ainda, né? Mas não é uma coisa inusitada. Jesus utilizava-se dessa metodologia para que a pessoa que está sendo tratada sentisse que veio de Jesus a cura. Veio de Deus para mim, para você. Em outro texto também, você pode guardar, João, capítulo 9, versículo 6. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez um lodinho, pior ainda, né? Vai piorando. E untou com esse lodinho os olhos do cego. Um médico hoje olhando isso, ou o pessoal, né, lacrador de hoje, né? Que coisa horrorosa, que coisa mais nojenta, né? Chame a defesa sanitária aqui para prender esse homem, né? Mas eu vejo nisso que ele impõe as mãos, ele toca na pessoa. Essa pessoa que está sendo curada, ela se sente tocada por Deus. A imposição das mãos é aquele gesto de dizer assim, você é importante. Eu quero tocar em você. Eu quero te abençoar. A gente sabe que Jesus podia ter dado uma palavra e falar, seja curado. E a pessoa seria curada. Alguém tem dúvida disso? Não. Jesus podia estalar o dedo, nem falar seja curado. Fazer assim, ó. Pronto, foi curado. Concorda comigo? Mas ele tem a empatia de tocar, de ter aquele toque. É a ocitocina passando pele com pele. Ele está tocando porque ele está dizendo, você tem valor, você é importante para mim. E como receita, né, tem a atitude, tem a metodologia, e como receita eu vejo aquela coisa do médico, olha, faça assim, mas cuidado, né? Não faça assim, tome cuidado com isso. O bom médico é aquele que passa a receita, mas também passa aquele alerta, né? Cuidado com isso, para você não ficar de novo enfermo. E ele fala, não volte para a aldeia. Vai para casa. Vai para casa. Não volte para a aldeia. Não volte para algumas coisas que você já estava fazendo, já estava praticando.
Rompa com algumas rotinas, rompa com alguns hábitos. Eu vejo aqui não voltar para a aldeia, romper com alguns hábitos que vão fazendo parte da minha vida, da sua vida, e a gente nem percebe. Mas aqueles hábitos não são bons. Aquilo que a gente está fazendo rotineiramente não é bom para nós. E Jesus falou assim, rompe com isso, não volte para a aldeia. E qual o resultado que a gente vê? O resultado é que ele era cego e agora não é mais cego. O cego tem um encontro com Jesus e pela imposição das mãos de Jesus ele é transformado. Mas isso foi mágico? Isso foi, de uma vez ele fez assim e resolveu? Não, existe um processo nisso. O cego recebe de início uma visão parcial da realidade. E eu diria uma visão até distorcida, porque está vendo homens como árvores, né? Que estranho isso, né? Se não for aquele desenho da Marvel, né? O Gru, né? Que é uma árvore que fala, né? Se não é o Gru, então tem uma coisa errada aí, né? Então, uma visão distorcida da realidade. Então, ele precisa de uma segunda administração, uma segunda transformação para que ele tenha a visão completa, para que ele tenha uma visão clara e real das coisas ao seu redor, a realidade ao seu redor. E a gente pode perguntar nesse texto, por que o cego não foi curado instantaneamente? Por que ele não ficou bom de repente? Por que Jesus teve que fazer 2 vezes a mesma coisa? Será que Jesus não estava num bom dia naquele dia? Sabe aquela coisa? Ele não acordou bem, não dormiu bem, acordou com o pé esquerdo, a gente fala, né? Será que é isso? Será que o problema está em Jesus? Será que o problema está em Deus? Deus estava de férias, saiu para passear, foi lá para Portugal, né? Aí ele foi lá, comeu, né, uns pastelzinhos de Belém, comeu bacalhau, aí não deu certo, mistura as coisas. Será que foi isso? Não. O que esse texto mostra para mim é que eu e você temos bloqueios. Bloqueios na nossa vida que muitas vezes nos impedem de sermos abençoados. Eu olho para esse texto e eu vejo que existem algumas coisas na vida desse rapaz que impediu ele de ser imediatamente curado. Por quê? Porque ele é diferente. Porque você é diferente. Porque eu sou diferente. O remédio que serve para você não serve para mim. É simples assim, não existe, esse rapaz tinha uma maldição familiar, ele tinha um pecado escondido na família dele, então nem Jesus pôde curar a ele. Não, por favor, não é nada disso. Você percebe que existem algumas coisas na vida desse rapaz que precisavam ser trabalhadas por etapas da nossa vida. Assim como Deus trabalha comigo e com você por etapas. Algumas coisas Ele vai ensinar para mim, mas se Ele ensinar tudo, eu não vou entender. Então Ele me ensina primeiro, vamos lá. Primeiro você aprende as 4 operações matemáticas. Somar, subtrair, dividir, multiplicar. Aprendeu bem, agora sabe bem, sabe tabuada? Estou ruim de tabuada, então trabalha a tabuada primeiro aí, né? E depois que eu vou aprender expressão algébrica e física quântica e coisas que eu ainda não sei, assim Deus vai trabalhando comigo e com você. Eu vejo no primeiro momento, no versículo 22, diz que o cego, ele veio falar com Jesus? Não. O cego foi trazido por amigos.
Não foi a motivação dele. Amigos trouxeram o rapaz cego para ser curado por Jesus. Diria eu que são bons amigos, né? Que pensam nele, né? Que cuidam dele. E falam assim, olha, cara, o teu problema só Jesus vai resolver. Então, peraí, vamos aqui, vamos com você, eu vou com você, vamos lá. E a gente vai falar com Jesus. Isso é uma boa atitude. Mas eu vejo nisso a atitude muito natural que você tem nos dias de hoje. As pessoas têm medo de ir à igreja, têm receio, e crente. Né? Você vai falar para ele de Jesus, ele, tá bom, já conheço, tá bom, já sei quem é. Né? E aí ele está passando por um problema. Aí o que ele faz? Aí ele lembra de você. Aí ele fala assim, ora por mim. Você vai domingo na igreja, né, Marco? Ora por mim lá na igreja, eu estou passando por um problema assim, não é assim? É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim e eu vou ser curado. Eu vejo aqui, muita gente hoje está assim. E às vezes gente que está dentro da igreja. Gente dentro de igrejas históricas, de igrejas pentecostais, que precisam ter uma experiência, pessoal com Deus. Ela vai à igreja e ela sabe do irmão fulano que faz uma oração bonita, né? Altíssimo e soberano Deus, ilustríssimo Deus Altíssimo. Ela fala, esse cara é bom de oração, vou pedir para ele orar por mim, que, né? O negócio, né? Vai bem, né? Aí ele vê assim, você que é assim com Deus, né? Dá para você, né? Fazer uma oraçãozinha por mim, não é assim? Eu vejo que esse rapaz ele é levado pelos amigos, mas ele mesmo ainda nunca tinha tido aquela experiência pessoal com Deus. Você precisa ter a sua experiência com o Espírito Santo, a sua experiência pessoal com Deus. A segunda coisa que eu vejo aqui como um obstáculo, como um bloqueio, é a questão de, muitas vezes, fantasiar a realidade. Jesus unge ele com cuspe, impõe a mão e pergunta, e agora? Você está vendo? E o que ele responde? Nossa, estou vendo tudo, vejo até lá embaixo, né? Não, ele assim, vejo homens como árvores. É uma fantasia. Não é a realidade. O homem e a árvore não tem nada a ver, uma coisa a ver com a outra, né? Não existe nenhuma semelhança entre conhaque de alcatrão com catraca de canhão, né? Não mistura as duas coisas. Ele fantasia a realidade. E nós vemos isso acontecer muito hoje, uma espiritualidade fantasiosa. Parece que você vai crescendo em espiritualidade. Você já viram gente assim? Que ele, cada vez que você encontra com ele está num outro nível espiritual. Você fica até olhando assim, né? Uau, né? Como é que é isso? É um videogame, você passa de estágio? Como é que funciona esse negócio aí, né? E é fantasia, porque a espiritualidade é espiritualidade e depende somente da minha comunhão ou não com Deus. Existe muita gente fantasiando batalha espiritual. Parece que o diabo é poderoso, né? Na mão de algumas pessoas aí, porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Mas o diabo, me corrija se eu estiver errado, não é um anjo? Não foi criado por Deus? Né? A gente conhece a história de Einstein, né? Que ainda pequeno na escola, aí chega o professor no meio da sala de aula e querendo provocar, né? Ele fala assim, Deus não existe. Aí Einstein, pequenininho, né, levanta a mão, Herr Doctor, né? Senhor professor, o senhor está errado. Aí ele, né? Como
contrariar o professor na sala de aula? Você é um reles aluno mortal. Tinha o que acho nessa época, 8, 9 anos de idade. Você é uma criança. E aí ele pergunta para o professor: o frio existe, professor? E ele, né, claro que o frio existe, você não sente frio? Todos nós sentimos frio, que pergunta idiota é essa? Ele falou assim: não, professor, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. Pela termodinâmica, você aprende que se está frio é porque faltou calor. Aí o professor fica assim, né? Aí ele pergunta: o escuro existe? O escuro existe, professor? Ele fala: claro. Todos nós já ficamos em ambientes escuros. Claro que o escuro existe. De novo, professor, o senhor está errado. O escuro não existe. O escuro é a ausência de luz. Aonde não há luz, é escuro. Mas o escuro é a ausência de luz. Aí ele dá uma terceira pergunta. Ele fala assim: o mal existe, professor? E o professor: claro que o mal existe, né? Você nunca viu uma pessoa malvada, o mal operando na realidade? Como? Claro que o mal existe. De novo, o senhor erra, professor. O mal é a ausência de Deus. Se houvesse Deus, não haveria o mal. A gente começa então a perceber que muitas coisas ao nosso redor a gente está fantasiando. Falta uma visão prática da realidade que está presente diante de mim. Na faculdade eu estudei muitas vezes, né, a teologia da prosperidade. É fantasia, o cara querendo que ele tenha 5 carros parados na garagem. Convenhamos, né? Nem todo mundo vai ficar rico. E alguns que são ricos, eu acho que não foi legal. Não foi bem, assim, a bênção de Deus, né? Às vezes ele deu umas puxadas de tapete aí, né? Puxou a perna de alguém e aí ficou rico. Na faculdade também eu estudei sobre a teologia do oprimido, na Igreja Católica, né? Parece que é melhor você ser pobre. Quanto mais miserável, mais abençoado você é por Deus. Coitado, é a teologia do coitado. Também não é assim, né? Não é nem a teologia da prosperidade, nem é a teologia do oprimido. Deus tem projetos e ações diferentes para cada um de nós. A roupa que é boa para você não é boa para mim. A minha esposa vai fazer compra e tal, ela olha assim na vitrine e ela fala assim: esse vestido bem, fica bem nesse manequim, né? Mas veja bem, é uma tábua, né? Não tem barriga, não tem seio, não tem nada, né? Então eu visto esse negócio aí, vai ficar horrível. E aí começa a ter essa clareza que algumas coisas que são boas para você não é bom para mim. É isso que esse texto está mostrando para mim, para você. A terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto, ele diz que vejo homens andando como árvores. Bom, árvore não anda. Então tem uma coisa que não está batendo. Eu acho que isso é a estatificação das coisas. Eu tenho dificuldade de vivenciar o dinamismo das coisas. Sabe, existem coisas que Deus está fazendo. Nosso Deus é um Deus criativo. Ele nem sempre vai fazer as mesmas coisas das mesmas formas, porque Ele é criativo. Ele tem prazer em fazer coisas diferentes, trazer resultados diferentes, fazer transformações diferentes. Por isso ele faz uma segunda vez na vida desse rapaz.
Eu imagino que, olhando para a minha própria vida, quantas vezes Deus já teve que fazer, né? Não foram 2 só, né? Mas 50.000, mais ou menos, Ele já fez, né? Quantas coisas Deus tem que refazer e refazer e refazer na minha e na sua vida. Porque muitas vezes eu e você temos dificuldade nas mudanças. Toda mudança gera medo em mim e em você. Existem coisas que estão acontecendo e você está olhando, ai, mas isso vai ser ruim. E Deus, não, meu filho, isso vai ser ótimo. Que bom que acabou isso, que bom que vai ter que mudar de rua, de casa, de emprego, vai ter que ter outra nova dinâmica. As mudanças são boas, porque Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. E a quarta e última coisa que eu vejo nesse texto, no versículo 26, ele diz para o rapaz, volta para casa, mas não entra de volta na cidade, não volta para a aldeia. Eu acho que aqui Jesus está falando para ele de santidade. Existem algumas coisas na minha vida e na sua vida que cabiam quando eu não conhecia Jesus. Agora que eu conheço Jesus, não cabe mais, sabe? Já viu que tipo de... eu vejo isso muito nos centros comerciais, né? De vez em quando aparece uma senhora de aí 70, 80 anos, aí ela vem de mini saia. Aí olha assim, olha, se você tivesse 20 anos seria legal, mas de 80 anos de mini saia, não está ornando, sabe? Não está batendo. Às vezes aparece uma pessoa com cabelo de outra cor, eu falo assim, pela sua idade, você já passou o tempo de ser rebelde, ser punk, né? Existe uma época da nossa vida que é legal ser punk, né? Ser rebelde, eu sou reacionário. Mas depois de um certo tempo fica estranho demais, né? Existem algumas coisas que impedem a gente de melhorar, de caminhar mais, porque a gente está preso. Nós estamos presos a algumas coisas. Quando ele fala assim, vai para casa, mas não volta para a aldeia. Ele está dizendo para esse rapaz, olha, tem uma vida separada, tem uma vida diferente. Muda um monte de coisa aí, joga um monte de coisa fora, né? Eu acho que se ele falasse assim, sabe aquele armário de roupa que você tem lá, né? Metade você não está usando, joga fora então, né? Usa a outra metade que você está usando realmente, que fica bem em você. Porque está guardando coisas velhas. E aqui o texto fala para mim, para você, nesse sentido de que a bênção de Deus, ela está sempre presente. Mas muitas vezes eu não acesso porque eu não me separo para isso. Eu não me preparo para isso. Eu queria dizer para vocês tudo isso, a gente está falando sobre visão, porque no meu coração é que Jesus está voltando. Não vai demorar. A gente não marca a data, né? Porque a Bíblia mesmo fala para a gente não marcar datas, ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas a gente olha para a realidade, a gente vê que existem leis espirituais, como existem leis que são naturais, que estão acontecendo. A gente está vendo os tempos mudarem. Assim como existe a lei da gravidade, né? O cara fala, eu não sabia que existia a lei da gravidade, pulei do terceiro andar e me machuquei todo. Claro, existe a lei da gravidade. Não adianta você ignorar a lei da gravidade. Ela existe e você vai se estabacar lá embaixo. Assim também, na nossa vida, a gente tem que ter alguns princípios em Deus e guardar isso, entender isso. Jesus está voltando. Se Ele voltar hoje, você está preparado?
Ah, mas eu vim na igreja, pastor, eu estou indo na igreja. E daí? Quanta gente conhece que vai na igreja, você olha para a velha dela, né? De segunda a sexta, você olha assim, mas você é crente? É, que igreja você vai? Ah, aquela ali, ah, tá bom, naquela que eu não vou. Não é assim? Fica até com medo, né? Essa é que eu não vou, né? Se você é assim, está indo ali, vê que aí não está adiantando nada para você. Ele está dizendo aqui para mim e para você que existem coisas que estão acontecendo e Deus está mudando constantemente a realidade ao meu redor, porque Ele quer que eu mude, eu seja mudado. Se você está orando por uma coisa e ela não muda, aí você ora e ela não mudou. Aí você chama o irmão abençoado, que eu falei no início, né? Que fala Altíssimo, Soberano Deus, né? Você chama ele para ele orar por isso. Aí ele ora, não muda. Aí tá bom, então agora tem que chamar o pastor, né? Aí chama o pastor, para o pastor orar por aquilo. Não mudou. Aí, bom, então agora tem que chamar o bispo, o apóstolo, o arcebispo, o papa, né? Para ver se eles orando vai resolver isso. E não muda. O que está acontecendo? Deus não está ouvindo a sua oração? Não. Ele está querendo que você mude. Eu mude. Nós mudemos. Jesus veio para transformar a nossa vida. Às vezes vão ser por etapas, como foi na vida desse homem. Não foi de imediato. Não foi num estalar de dedos. Foi por etapas. Mas ele precisou ter o segundo encontro, precisou ter de novo a oração de Jesus, precisou de novo receber a imposição de mãos, para que a coisa fosse sendo transformada. Assim Deus faz comigo e com você todos os dias. Ele vai por etapas trabalhando a minha e a sua vida, para que eu e você sejamos transformados em Cristo Jesus. Versículo 25 diz, então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele olhando atentamente, agora que ele começa a olhar atentamente, aquele olhar antes de vendo homens como árvores, não era um olhar bom, entendeu? E agora sim, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Agora ele vê nitidamente. Agora, depois de um processo, ele começa a ver que houve uma mudança, houve uma transformação. Eu queria convidar você a pensar sobre isso essa semana. Coisas que precisam ser transformadas na minha e na sua vida. De uma forma assim, terapêutica, você separasse um caderninho. Ou até você pega o celular e faz o seu bloco de notas, né? Você vai e anota ali no que você percebe que precisa ser mudado. Mas faça uma anotação. Exercício prático mesmo, para você fazer. Ou pega um papel, uma caneta e anota, ou pega no seu celular e anota. Mas veja a coisa que você percebe. Isso precisa mudar. E comece pelos seus pensamentos. Alguns pensamentos vêm a mim, a você, a gente sabe que a gente não vai fazer, mas não são bons. Estão ocupando muito tempo na minha mente e eu fico pensando naquilo, e daqui a pouco eu estou angustiado, daqui a pouco eu estou nervoso, e a pessoa chega para mim e fala assim, bom dia por quê? Porque eu estou tão nervoso, aquilo está ocupando meu cérebro, aqueles pensamentos, e estão me fazendo mal. Sabe, gente que não consegue dormir direito. Por quê? Porque os pensamentos
estão ocupando um espaço muito grande na vida dela. Vigie as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. É uma consequência. Se eu não vigiar os meus pensamentos, esses pensamentos vão se tornar palavras. E se eu não vigiar as minhas palavras, elas vão se tornar em atos. Vigie algumas palavras que você está falando, para que elas não se tornem em atos, em atitudes. Vigie as suas palavras. O que você está falando? Cuidado com o que você está falando. Às vezes você reclama, murmura. Cuidado. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Se você não tem nada de bom para falar, não fale. Mas tente falar coisas boas. Tem tanta coisa legal na Bíblia. Pega um salmo. Pega provérbios. Vigie as suas palavras para que elas não se tornem atos ruins. E como consequência, vigie os seus atos. Porque os seus atos vão se transformar em hábitos. Um hábito é uma coisa que é repetida depois de 3 semanas na minha vida, ela se torna um hábito. Hoje em dia tem muito curso na internet, né, de detox, desintoxicação. Já viram esses cursos? Detox. E ele fala para você desintoxicar de algumas atitudes, algumas coisas que você come, algumas coisas que você faz. Tem gente que está, literalmente, tem gente que está pagando $10.000 para ficar num lugar, caçando a comida, cozinhando ele mesmo, sem celular, para detox, sabe? Desintoxicar. São atos que se transformaram em hábitos na nossa vida. Vigie esses atos para que eles não se tornem hábitos. Vigie os seus hábitos, porque o seu hábito vai mostrar o seu caráter, a sua personalidade. Às vezes você está falando uma coisa, mas os seus atos estão dizendo outra. E a pessoa que está fazendo a leitura, ela vai falar assim, e essa pessoa tem tal caráter. Por que ela diz que tem tal caráter? Porque ela está vendo os seus atos. Os seus atos, os seus hábitos estão mostrando quem você é, a sua personalidade. Quem você acha que é, às vezes não tem nada a ver com a realidade. E por último, vigie então o seu caráter, a sua personalidade, porque ela vai definir o seu futuro. Se eu não vigiar meus hábitos e meu caráter, o meu futuro não será o que eu penso que vai ser. Por isso que eu falei no início do culto que muita gente hoje tem dificuldade de projetar daqui a 5 anos. Aonde você vai estar daqui a 5 anos? Não sei. O que você vai estar fazendo de bom daqui a 5 anos? Não sei. O que você espera que aconteça de bom daqui a 5 anos? Qual é o seu sonho? Não sei. Porque essa pessoa perdeu a visão. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e colocar diante de Deus tudo isso. Feche os seus olhos, comece a colocar diante do Senhor os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes. Às vezes a gente toma uma atitude, a gente não queria fazer aquilo, mas faz, porque está irritado, porque está com a cabeça cheia, porque está angustiado. Coloca diante de Deus essas atitudes. Coloca diante de Deus os seus hábitos. Peça para Deus, mude meus hábitos. Mude o meu caráter.
mude a minha personalidade, para que eu tenha um futuro diferente, abençoado, abençoada em Cristo Jesus. Feche os olhos, quero orar com você. Pai, eu quero te pedir nesse momento, diante do teu altar, que esteja a tua palavra falando com cada um de nós, transformando a nossa vida. Assim como esse rapaz precisou ser tocado 2 vezes para ser curado, nós também, Senhor, precisamos muitas vezes ser tocadas pela mão do Senhor para sermos transformados, para que haja cura, e não apenas uma cura em uma área da nossa vida, mas curas em diversas áreas da nossa vida, cura na nossa visão, cura na nossa fé, cura na nossa esperança, cura no nosso emprego, no nosso trabalho, cura na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, cura na nossa vida pessoal, cura física, cura emocional, cura psicológica, cura. Sermos curados, sermos transformados em Cristo Jesus. Toca, Senhor, a nossa vida essa tarde. Permanece, ó Deus, a tua palavra permaneça falando conosco, falando ao nosso coração no decorrer de toda esta semana. Que o teu Espírito Santo nos alerte sobre aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Os pensamentos, as palavras, as atitudes, os hábitos, para que a nossa vida seja diferente, para que nós sejamos diferentes, abençoados e abençoadas em Cristo Jesus. Toca agora, Pai, toca a vida de cada uma aqui presentes, nos abençoa, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso casamento, a nossa família. Abençoa, Pai, o nosso local de trabalho. Abençoa, Senhor, a nossa vida como um todo, de forma que nós possamos te louvar, te engrandecer em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém.